Deixa eu cumprimentar Elivaldo Barbosa nesse comecinho de tempo real. Boa tarde, Elivaldo. É isso, Joelson. Mais uma vez, boa tarde. E boa tarde a você que segue a nossa companhia. Também conosco, Paula Sampaio. Paula, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. E principalmente a você, aqui a nossa audiência. Os investimentos no Porto de Luiz Correia, a ideia de competitividade através das startups e obras de infraestrutura estão entre as metas do governo de Rafael Fonteles. Muitas pessoas podem olhar com uma certa incredulidade para algumas dessas obras, porque algumas delas, como o caso do Porto, já foram prometidas algumas vezes e nunca saíram do papel como se imaginava. Mas nós vamos falar a respeito das metas e de como isso pode ser alcançado numa entrevista com o presidente da Invest Piauí, Vitor Hugo, que já está aqui conosco. Doutor Vitor Hugo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí de hoje. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, Paula. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, vamos falar sobre o Porto de Luiz Correia. Inclusive, começa falando a respeito de uma outra empresa, que era a Gaspisa, que fazia parte de uma estrutura também estratégica para o estado do Piauí, mas que vocês decidiram nessa gestão dar outro destino a ela e tem tudo a ver com o Porto de Luiz Correia, né? Tem tudo a ver com essa estratégia. Qual é exatamente a meta com o Porto? Que tipo de porto nós estamos falando que o Piauí pode ter em Luiz Correia? Perfeito, Joelson. O primeiro ponto que nós precisamos e, na verdade, definimos foi compreender qual é o porto que o Piauí é vocacionado para ter, né? Então, a Invest Piauí, por determinação do governador Rafael Fonteles, nós trabalhamos, Elivaldo, ao longo já desse início de gestão, mas, obviamente, também a Invest Piauí foi criada ainda quando o Rafael Fonteles era secretário da Fazenda. Então, nós nos dedicamos naquele momento a pensar esse porto, que é algo que o governador tem como uma meta que deve ser atingido. Então, o primeiro passo foi desenhar o plano mestre, que é o ponto de partida orientado pelo Ministério dos Portos. Então, a gente fez um plano mestre. Só para a gente começar, vocês consultaram alguém para criar esse plano mestre? Ouviram especialistas? Como é que funciona esse estudo? Perfeito. Então, existe toda uma orientação de como deve ser feito um plano mestre. Essa orientação é do próprio Ministério dos Portos. Nós contratamos duas universidades para nos ajudarem nesse processo. A Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que é uma universidade que está no território, que conhece as relações de atores que estão envolvidos lá no processo econômico local de Parnaíba e Luiz Correia. Então, a Universidade Federal do Piauí, por meio, no caso do Delta do Parnaíba, por meio dos cursos de economia, engenharia de pesca e turismo, eles nos ajudaram a compreender quais eram as principais atividades econômicas. Feito isso, a gente iniciou essas discussões também com a Universidade Federal do Ceará. Com a Universidade Federal do Ceará, através da sua fundação, a gente começou a pensar a possível ocupação da poligonal do porto organizado, chamado. Poligonal do porto? A poligonal do porto. Então, você tem uma área determinada que pode ser avançada. Essa área, ela é determinada pelo plano diretor do município, então eu não posso avançar além do que já está posto no ordenamento do município de Luiz Correia. Claro. E com essa área posta, nós pensamos quais eram as atividades econômicas que mais precisariam de escoamento de produção através de um porto. E assim pensamos em 7 terminais no plano mestre. Esses terminais, o governador Rafael Fonteles, ele escolheu e determinou aquele que mais impacta na geração de emprego, né? Gerando emprego ali para os cidadãos. Qual é? Então, é o terminal pesqueiro. Então, a pesca é a que mais emprega, Elivaldo, na agregação de valor. Então, se a gente monta lá uma fábrica de processamento de pescado, ela é intensiva em mão de obra. Você não consegue substituir por máquinas numa indústria pesqueira. Então, ela impacta muito na geração de emprego local. Isso pode revitalizar, por exemplo, ali já se foi... A região já foi, inclusive, um polo de produção de camarão, naqueles estuários lá de Barra Grande, ali também em Luiz Correia, além da pesca mesmo, que é desenvolvida na costa piauiense. É esse segmento que o governo vai buscar para desenvolver a pesca naquela região e tendo o porto como um instrumento? Perfeito. Além das
fazendas de camarão, nós também temos mapeados ao longo do nosso estudo, nós mapeamos mais de 200 embarcações que fazem a captura do pescado em alto mar. O piauiense talvez não saiba dessa informação, Elivaldo, mas nós temos o atum a 300 milhas náuticas. Então, a gente tem uma grande produção de atum, uma reserva de atum na costa do Piauí, e esse atum está sendo levado para o Ceará, para uma fábrica de processamento de pescado. A determinação do governador Rafael Fonteles é que na retroárea, ou seja, na área logo imediata ao cais, né, nós possamos instalar indústrias para agregar valor ao pescado. E aí ter fábricas de conservas, então sardinha em lata, atum em lata. O produto já sai com valor agregado. Já sai com valor agregado. E a licitação, Elivaldo, está na praça, Joelson. Então, nós temos aí a primeira fase dessa licitação do terminal pesqueiro na praça. Nós lançamos agora a licitação do cais e da dragagem. Muito se falava que o rio Igaraçu ele é assoreado, então tem um calado, uma profundidade muito rasa para operar grandes embarcações. Então, nós fizemos os estudos, os projetos, apontaram aí a possibilidade de dragar. Nós vamos dragar inicialmente 7 metros de profundidade, além da profundidade natural da maré alta. E nós teremos aí um calado suficiente para um terminal pesqueiro. Lembrando que as dragagens que são feitas, elas devem ser compatíveis com os terminais que estão sendo implantados. Então, se eu estou implantando um terminal pesqueiro, eu não posso dragar além do que é um chamado navio tipo de um terminal pesqueiro. Então, esse é o primeiro terminal do porto de Luiz Correia, é um terminal pesqueiro. Tá. Paula. Presidente, o governador Rafael Fonteles já tem deixado bem claro em diversas falas que fez que quer um governo digital. Para isso, ele também já anunciou que deve ir à Estônia, vistoriar alguns projetos que já são desenvolvidos lá. Queria saber do senhor se já tem uma data para essa viagem e quais ações e projetos o governo pretende trazer e adequar para a realidade do Piauí. O governo de Rafael Fonteles, o governador Rafael Fonteles, ele, ao longo da campanha, já evidenciava que a transformação digital e que a economia digital vai ser uma das grandes metas do seu governo. Então, nós fomos à Estônia, eu fui pessoalmente à Estônia, nós articulamos com várias instituições estonianas. No momento que estive com Alzini Porto, com o reitor da Universidade Estadual, nós construímos as relações para que agora o governador pudesse fazer sua primeira visita, e diga-se de passagem, será a primeira visita de um governador brasileiro à Estônia, e vale muito a pena enfatizar que a Estônia é hoje o país mais digital do mundo. Você só tem basicamente 2 serviços que você não faz digitalmente. Então, é casar e divorciar, que não faz digitalmente na Estônia. E a gente segue essa determinação do governador. Eu quero que o estado do Piauí seja o estado mais digital, o governo mais digital do Brasil. Tanto que o secretário Ellen Gera também já avançou nas negociações para a contratação da tecnologia que é adotada na Estônia, para que a gente tenha essa plataforma tecnológica. E o governador Rafael Fonteles, ele já sinaliza, a gente está costurando aí uma agenda no final de março para ele visitar a Estônia e conhecer de perto aquilo que ele está contratando, as parcerias que foram inicialmente celebradas entre a Universidade Estadual do Piauí e a Tautec, que é a Universidade Tecnológica de Tallinn, que é a capital, e ao mesmo tempo também nós aqui, enquanto Investe Piauí, na parceria que celebramos lá com a Academia de Governo Digital. Então, as reuniões de secretários e lideranças do governo, o governador Rafael Fonteles, ele deixa claro que a transformação digital será algo importantíssimo no governo dele e que ele quer posicionar o Piauí como liderança brasileira no assunto. Muito, muito interessante, né? A Estônia tem uma dimensão até um pouco menor do que o Piauí. Tem 1.300.000 habitantes. Mas tem 1.300.000 habitantes e tem 12 empresas de tecnologia com valor superior a $1 bilhão. Então, já tem 12 unicórnios. A classificação o nome que se dá
a essas empresas de tecnologia. Então, é um país muito vocacionado para a tecnologia. Isso também está muito no discurso do nosso governador, Rafael Fonteles, de que na Secretaria de Educação, uma das trilhas de aprendizagem, Elivaldo, Paula, será muito focado em tecnologia. O secretário Washington está muito dedicado também a transformar as escolas para esse caminho do digital, da economia digital. Né? Interessantíssimo, né, essa experiência. Bom, ainda dentro desse universo, existe aqui no Piauí, você falou aí de 12 empresas super competitivas da Estônia, mostrando a vocação nessa área digital. E existe uma intenção do Piauí também de competir nessa área. Perfeito. Uma coisa está diretamente ligada à outra ou não? Esse entendimento de que as startups já podem começar a partir de agora é possível? É possível e o governador Rafael Fonteles já iniciou esse programa. Ele lançou recentemente no Palácio de Karnak, lançamos um programa, porque veja bem, nós buscamos a melhor referência no mundo em governo digital, que é a Estônia, e buscamos a melhor referência no mundo em negócios digitais, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Então, o governador convidou os professores do MIT, a gente participa de um programa no MIT, já há um ano, trabalhando nessa transformação digital de setores tradicionais, inicialmente com o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Foi o setor da saúde do Piauí. Teresina tem um grande cluster de saúde que precisa passar por uma transformação digital. O MIT já ajuda nisso. O governador determinou a contratação e a gente já está há um ano trabalhando. Ele determinou isso ainda enquanto secretário da Fazenda, que a gente iniciasse a articulação com a melhor universidade do mundo em tecnologia. Então, hoje, Joelson, para quem está nos assistindo, que é empreendedor de tecnologia, que quer investir em startups, nós temos um edital lançado para 400 negócios inovadores. Esse é um caminho, inclusive, para que no futuro essas empresas possam oferecer serviços ao governo do Estado, porque nós temos uma lei específica, que é o marco das startups, o marco regulatório, que é a Lei Complementar 182. Lei federal. Lei Federal 182. E aí, essa lei permite um modelo de contratação direta dessas empresas que geram soluções tecnológicas aos problemas da sociedade e do governo. Agora, doutor Vitor Hugo, o governo tem falado com muito entusiasmo numa revitalização nessa nova fase da zona de processamento de exportação que existe lá em Parnaíba. É um projeto que não é recente, porém ele estava com dificuldade de travado, não saiu do papel e agora a unidade física já foi montada, as indústrias já começam a funcionar e chega ao primeiro ano com resultados que satisfazem a expectativa do governo dela se tornar numa referência econômica no Piauí, lá em Parnaíba? Só para evidenciar, Elivaldo, a importância da zona de processamento de exportação para o governador Rafael Fonteles, ele na segunda semana de seu governo já sentou com o ministro Alckmin para discutir os 14 projetos que estão no Ministério da Indústria e Comércio em análise para se instalarem na ZPE. Então, é uma pauta prioritária do governador, é uma pauta, obviamente, também prioritária da Invest Piauí, que é a empresa que administra, né, a zona de processamento de exportação, e nós não temos dúvidas de que a zona de processamento de exportação de Parnaíba, ela vai transformar o perfil econômico do município. Essas 14 primeiras empresas, Joelson, nós temos empresas de calçados, que é intensiva em mão de obra, podem gerar mais de 2.000 empregos na fase inicial. Nós temos empresas de indústrias de kitesurf, de tratores, barcos, cachaças, castanhas. Então, são 14 indústrias que submeteram projetos. Esses projetos precisam ser aprovados não somente pelo governo do Piauí, mas precisam ser aprovados pelo governo federal, porque se trata de isenção total de impostos. E aí, como o Elivaldo mencionou, esse não é um projeto novo do governo federal, é um projeto que remonta ainda à gestão do Sarney, do presidente Sarney, mas que na prática, pela legislação, não era competitivo em nível mundial. Então, hoje nós temos uma legislação competitiva e o Estado do Piauí, também por determinação à época do governador Wellington Dias e do secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, nós conseguimos concluir e hoje completa um ano de existência da ZPE,
com 2 indústrias instaladas, com um polo tecnológico instalado dentro da ZPE para venda de serviços de tecnologia. E, Paula, com 14 empresas solicitando instalação na zona de processamento e exportação. Então, eu acho que é um sucesso, que já está gerando emprego. A própria construção dessas empresas ainda este ano já será um processo de geração de emprego importante para o município de Parnaíba e gera uma outra dinâmica econômica no município. Olá. Presidente, a gente vê essa atenção com o litoral nessa área de produção e investimentos, mas o governador Rafael Fonteles também citou bastante durante a mensagem que leu aos deputados a questão do turismo, que é bastante presente ali no litoral. Eu pergunto ao senhor se também há projetos para desenvolver essa área, aproveitar melhor, dar uma maior estrutura para o turista, tanto piauiense quanto de outros estados que procuram o nosso litoral? E até fazer com que esses investimentos eventualmente não comprometam, né, ambientes que são conhecidos pelas suas belezas naturais. Né? Perfeito. Então, nós temos a Secretaria de Turismo. Eu estive reunido neste final de semana, inclusive, por conta da visita do governador Rafael Fonteles ao litoral, devido ao aniversário da Capitania dos Portos. Então, eu estive também visitando alguns projetos e discutindo com o secretário Pablo, né? E nas discussões com eles, obviamente, ali compete mais a ele esse trabalho, mas o que a gente está trabalhando é qual a interface entre a Invest Piauí e a Secretaria de Turismo. O primeiro projeto que nós vamos lançar, eu já submeti a apreciação do governador Rafael Fonteles, é atrair, Elivaldo, Joelson, esses empreendedores que são chamados nômades digitais. Hoje você tem milhares, se não milhões de jovens no mundo todo que trabalham remotamente. E eles buscam por experiência de vida. Então, eles estão morando em cidades costeiras, em várias cidades do mundo. E eles estão fazendo hoje essa vida de serem nômades digitais. Então, a gente está lançando lá na Estônia, isso é uma das principais, hoje, tendências do mercado em tecnologia, é ser nômade digital. E aí, em parceria com a Secretaria de Turismo, nós vamos lançar na Estônia um programa para atrair, nessa visita já do governador, a gente vai apresentar a Barra Grande, que tem essa pegada de então, turismo. Na prática, só para a gente tentar entender, Sim. Aquelas pessoas que desenvolveram aplicativos de uso internacional. Ou que são profissionais das grandes empresas de tecnologia, profissional da Google, que não precisa estar fisicamente. Então, eles escolhem um local para viver. Para viver, para ter experiência de vida. Então o cara pode trabalhar na Google e morar em Barra Grande. Essa é a tendência. Eles estão fazendo isso em Bali, estão fazendo no México. Agora, de que modo isso altera a economia do Estado? Porque aí seria só um morador a mais, né? Pronto, aí vamos lá. Aí se trata de divisas para o Estado do Piauí. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele aponta que para cada emprego gerado no setor tecnológico, nós temos 5 empregos na economia tradicional. Então, se eu tenho, na prática, um jovem morando e ganhando em dólar ou em euro, morando no Piauí, ele está consumindo, ele está pagando o custo de kitesurf, ele está pagando o hotel, a pousada em longos períodos, ele está contratando, está se alimentando nos restaurantes. Então, a repercussão, o impacto na economia daquele território é muito forte. Precisa atrair muitos, né? Sim, não, aí a lógica deles, isso vira um efeito manada chamado, né, Joelson? Então, se a gente consegue colocar Barra Grande no campo de visão desses jovens, hoje que é uma tendência, o efeito de multiplicação é significativo. Entendi. Agora, o governador, presidente, também tem dito, inclusive aproveitando essa deixa da pergunta da Paula, lá na Assembleia, e ele falou com muita convicção desse modal que envolve rodovia, ferrovia e hidrovia, que integra o Piauí através do porto, envolvendo também até o sul do estado, com a produção de grãos que não para de crescer. Todo ano é a quebra de recorde em termos de safra. E agora, isso aí é um investimento que não vai ser desenvolvido só com recursos públicos. Qual a estratégia para atrair o capital, para transformar esse projeto em realidade? Bem, acho que o primeiro ponto aqui de reflexão em torno do Porto de Luiz Correia, que é um projeto de 110 anos, quando a gente iniciou as análises, a gente encontrou o projeto no Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária de 1912, o primeiro projeto do Porto.
E aí a primeira reflexão que a gente fazia também é por que não saía o Porto de Luiz Correia? Então o Porto ele está muito direcionado, a sua viabilidade, à carga. Claro. Então só agora o estado do Piauí começa a ter uma carga significativa, principalmente do agro, de grãos, para viabilizar projeto de terminal de grãos, de terminal de fertilizantes. Se eu tenho grãos, eu preciso de fertilizantes para o agro, né? Eu preciso o terminal pesqueiro, que já tem uma forte economia trabalhando nisso em Parnaíba. Então, o primeiro ponto da análise do governador Rafael Fonteles é: hoje nós temos condições, há uma demanda para um porto. Agora, esse porto ele não pode ficar descasado de toda o que ele chama, né, o governador chama de intermodal do Parnaíba. Então, ele pensou o estado do Piauí de norte a sul, sendo acompanhado por modais logísticos. Então, você tem na região do agro, o governador Rafael determinou o rodoanel do agro, então ele quer eliminar com os problemas das estradas. A gente já iniciou muito fortemente com a Transcerrados, mas ele determinou, e aí obviamente também com a atuação forte do senador Marcelo Castro, que destinou um volume significativo, Joelson, de recurso para encerrar de vez esse problema levantado pelo agro. Então nós teremos o anel do agro. O governador levou ao presidente, o governador Rafael Fonteles levou ao presidente Lula a interligação desse anel do agro pela hidrovia do Rio Parnaíba. Então você já deve ter visto falar da hidrovia do Parnaíba. É um projeto que ele acredita e que é viável e que não é tão absurdo, vamos dizer assim, em termos de recurso. É um projeto até de investimento mediano. Mas vai envolver dragagem? Vai envolver dragagem. Reformulação de pontes. As eclusas de Boa Esperança. Mas é um projeto atualizado hoje, é um projeto de 1,8 bilhões de reais. 1,8 bi. Então, para você ter uma ideia do que é isso, o governo do Mato Grosso ele está viabilizando, através de uma PPP, uma ferrovia de 300 e pouco menos de 400 quilômetros, vão investir 15 bi. Então, o governo do Mato Grosso, entendendo a importância da soja, está envolvido. É hoje o maior produtor de grãos do Brasil. O maior produtor de grão do Brasil e do mundo. Né? Então, responde a um quarto da produção mundial de soja. Então, você tem aí o Estado vocacionado e o governador Rafael Fonteles também entendeu que a gente teria plenas condições de implantar a nossa hidrovia. E aí, chegando aqui em Teresina, essa hidrovia saindo de Santa Filomena, Uruçuí, até Teresina, nós teríamos também, Paula, a implantação de um parque empresarial, um distrito agroindustrial em Teresina, e daqui a ferrovia até o porto. O porto, ele já tem uma estação, no passado já tinha uma estação ferroviária. Então, ele conseguiu, o governador Rafael Fonteles, ter essa visão de integrar todos os modais logísticos, conectando a zona de processamento de exportação ao aeroporto de Parnaíba, que terá uma vocação também, Joelson, para o aeroporto de cargas, já entregue à iniciativa privada, e ao porto de Luiz Correia, com seus terminais de pesca, de containers e de grãos, inicialmente a meta dele para o governo. Eu quero agradecer ao senhor, presidente Vitor Hugo, presidente do Invest Piauí. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. São muitos os temas que o Invest Piauí está cuidando, né? São muitas, e de modo que são muitas as informações que o senhor tem para disponibilizar para nós. Se nosso tempo não fosse tão pequeno, falaremos até mais sobre isso. Mas muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço. Muito obrigado mesmo.